mais um podcast, um Bandcast, e falar de um assunto extremamente importante, que é a cannabis e da evolução da cannabis no Brasil e no Paraná. Estamos aqui com o presidente da cannabis aqui do Paraná, um dos melhores médicos e especialistas que cuida disso, e o advogado da cannabis aqui da nossa região e do Brasil, Paulo Schuh. Doutor, bom, tudo bem? Tudo bem, é um prazer estar aqui, Carlinhos. Prazer é nosso. Doutor? Prazer todo meu, retornar a casa novamente. Paulinho, vamos falar desse assunto que no passado foi polêmico e hoje cresce como a solução para muitos problemas, né? Exatamente, Carlinhos. Olá a todos de casa. Eu já cumprimento aqui o nosso presidente, o Raoni, o nosso querido médico Marcelo Braganceira, e você, Carlinhos, que sempre está à disposição, e a TV Maringá Band aqui, que sempre nos disponibiliza aí para a gente propagar essas informações. Estamos falando aqui de saúde pública, né, Carlinhos? Então, muito obrigado à Band e vamos à nossa conversa, que vai ser muito legal a todos aí de casa. Eu, antes de começar, eu quero dar um relato meu, da minha pessoa. O doutor veio dar uma entrevista para mim no Paraná Notícias e eu falei que eu era um cara inquieto, eu não conseguia ficar parado, não dormia direito e tal. À noite eu ficava sonhando, e eu falei para ele, me deu fez uma receita, um documento e tudo e tal para comprar, mas ele tinha a amostra, me deu uma amostra. Sim. E eu usei, mudou minha vida. Eu acho assim, espetacular o que a cannabis medicinal faz na vida das pessoas. Então, por isso tem que ser tratado com muita seriedade. E eu parabenizo todos os prefeitos de coragem e também os vereadores que têm a coragem para botar esses projetos nas casas de leis. O Senado agora deu um passo importante e também o STF. Então, doutor, quero começar te agradecendo. Eu quem agradeço. Agradeço novamente, como eu falei anteriormente, né, por estar aqui de novo. E também por revê-lo. E saber também do benefício direto que você sentiu ao tomar o canabidiol. Você é exemplo vivo disso. É um negócio impressionante. Eu conto, as pessoas ficam impressionadas de falar. Eu era um cara que tinha tique, eu parava aqui, estava aqui falando com você, eu já estava ali, muito acelerado. Tirou essa aceleração da minha vida. Lógico, continuo. Sim. A mesma pessoa. O bacana é que não tem contraindicação, eu acho. Porque Mínima. Você não sente no outro dia, porque você toma um antidepressivo, alguma coisa, você fica o outro dia péssimo, né? Dentro da dose preconizada, dentro da dose passada corretamente, conforme foi feito no teu caso e no caso dos meus pacientes também. Cada caso é avaliado individualmente, por isso que a conduta normalmente é acertada, porque manda experiência, manda o composto canábico também, que era de qualidade, e também manda o fato de você tomar ele corretamente. E foi sucesso. Eu vou falar para você, eu Foi sou sucesso. fã dele, eu falo na TV, eu falo assim, ó... Muito obrigado Eu virei mesmo. fã mesmo. Não, mas agora Muito obrigado. Então, mas Mais agora que você vezes, responda para nós aqui, Carlinhos. O uso da cannabis medicinal, isso te deu alucinação, deu Não. chapação, Pelo né? contrário, me Exato. deu muita tranquilidade, muita paz de espírito. É eu isso consegui que- relaxar, parar, Hoje- entendeu? Coisa que eu não conseguia fazer. Eu era um cara extremamente acelerado. Hoje é o podcast da entrevista do Carlos Fenilho, É, veja eu bem. tô falando porque, exatamente. assim, eu senti na pele, então hoje eu digo. Então, como eu vejo as mães e os relatos, eu sou um cara que estou com você aqui no Paraná Notícias, com o presidente desde o princípio, aqui lutando Exatamente. para que seja implantado em todas as cidades, para que os municípios tenham sim a obrigação de colocar a cannabis nos postos de saúde e que o doutor possa trabalhar com mais tranquilidade, medicar os pacientes com tranquilidade. Bom, doutor, vamos começar a falar da história da cannabis, que eu já contei aqui, que mudou minha vida e mudou mesmo, gente. Eu vou falar para você. E esse cara que está aqui do meu lado, esse Obrigado, doutor aqui, agradeço mesmo. ele é espetacular, eu recomendo, o cara é bom. Conta um pouquinho da história da cannabis, doutor, Obrigado. para nós. Carlinhos, uma alegria saber que você se beneficiou da cannabis medicinal e eu vou contar para vocês como é que foi o meu contato com a cannabis aqui no Paraná. Então eu sou natural aqui de Alto Paraná, vivi minha vida inteira aqui no Paraná, estudei em Curitiba e eu ganhei uma bolsa de estudos da universidade para ir para os Estados Unidos ainda com 20 anos. E quando eu cheguei lá foi a primeira vez que eu tive a noção de que a cannabis era uma planta.
Por quê? O pessoal conhece como maconha, como droga, e o ser humano ele tem muito medo, né? A maioria das pessoas ouve qualquer animal peçonhento, não quer saber se é 4 patas, se é 2 patas, o importante é correr, né? E quando eu fui para os Estados Unidos, olha que interessante, com 20 anos você não consegue beber nos Estados Unidos. Até tem vários vídeos aí na internet que o pessoal tenta beber lá e dá confusão, dá cadeia mesmo. E eu com 20 anos, estrangeiro, lógico que eu nunca ia tentar beber num outro país. E daí o pessoal comentou da cannabis, que na Califórnia já era lícito, o pessoal usava para tratamentos de câncer. E até que me caía a ficha que era uma planta, ou seja, porque a gente, por mais que a gente é do interior aqui, não é todo mundo que tem noção do que o fato de ser uma planta. Quer dizer que é uma planta que você pode cultivar ela. Você pode ter uma amostra de uma planta, né, na sua casa. E foi a primeira vez que eu tive um contato mais, vamos dizer assim, decente com a planta. Porque antes disso que a gente ouve falar é do menino que usou a droga lá e todo aquele pânico causado aí pelos séculos de proibição. E o legal é, a planta, ela não tem culpa nenhuma do que fizeram com ela, né? A planta é uma planta interessantíssima, que ela não causa ofensa a ninguém, ela não tem espinho, ela não deixa mau cheiro, pelo contrário, ela é uma planta confortável de você manusear ela, não te causa alergia. E eu comento o seguinte, boa parte dos brasileiros já viram animais peçonhentos, leão, elefante, você vai no zoológico, até em Maringá tinha esses animais, só que você não tem um lugar para ver essa planta. Você não tem nenhum museu no Brasil, quer dizer, não tinha, né? Agora nós temos lá no Nordeste, mas você não tem um lugar para você ver a planta. Se você falar assim, eu quero ver esse bicho perigoso, né, que todo mundo fala, não tem um museu, é difícil até antigamente para você conseguir isso nos livros. Então a história da cannabis, ela envolve sim uma perseguição que envolve racismo, que envolve muito além do que a gente imagina. Mas a questão aqui no Brasil no Paraná, a nossa associação é uma das primeiras do Brasil e a gente foi fundada aqui em Maringá. A nossa primeira reunião foi no auditório da Universidade Estadual de Maringá. Então eu fui convidado, a minha irmã era enfermeira lá na UEM, e eu sou servidor público, sou presidente do sindicato, e me convidaram para participar de uma palestra com um médico de Minas Gerais, Dr. Paulo Fleury. E eu vim, o auditório estava lotado, isso em 2017, né, muito tempo atrás. E no dia do evento, inclusive, foi algo sensacional e os resultados apresentados. O que você mencionou aqui que a cannabis causou de benefício em você, na época o médico relatou os resultados que ele teve com autismo severo. E para quem não sabe, autismo severo em crianças são crianças que não têm condições sequer de ir para a escola. Muitas vezes nem para pai conseguir, porque são crianças agressivas, que têm crises epiléticas, crises de violência. E tudo isso não vai para o Instagram, né? Só quem lida com isso é o poder público, são os médicos, são as famílias. E o médico apresentou resultados fantásticos, de 80% a 85% de melhora na vida dessas pessoas. E na época lá a gente criou um grupo, foi bem no início do WhatsApp, o grupo de WhatsApp existe até hoje. A gente mobilizou as famílias, a gente saiu na mídia na época também, lá em 2017. E foi de lá que surgiu a nossa associação. E a gente foi avançando aqui no Paraná. Hoje tem várias associações de cannabis aqui no Paraná, de pacientes, além das associações de doenças crônicas, como Alzheimer, Parkinson, que são comorbidades que se beneficiam muito também do tratamento com cannabis. E a gente chega no ano de 2022 com a aprovação da Lei Pétala, que foi um marco histórico na história do Brasil e do Paraná em especial, que foi uma lei aprovada por ampla maioria na Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, que garante o acesso à terapia terapêutica canábica. Essa lei é sancionada e desde então vários outros municípios do Brasil e do Paraná começam a fazer leis de fornecimento municipal. Porque onde estão os doentes? Os doentes eles estão nas farmácias, eles estão nos postos de saúde, né? E, então é lá que tem que chegar, porque hoje a cannabis já é uma realidade para centenas de milhares de pessoas. Todo dia você abre a televisão e tem um artista dizendo que está usando. E quando a gente fala de cannabis, a gente está falando de toda a terapêutica associada a cannabis, não só o medicamento, como tem gente fazendo alimentação, dieta de semente de cannabis, que não tem nem CBD, nem THC, nem é considerado uma substância ilícita. Então existe toda uma dinâmica em volta da cannabis. E a gente está aqui para anunciar um grande momento que a gente está conseguindo institucionalizar uma política de acesso e fornecimento gratuito de medicamentos à base de cannabis através de parcerias com o poder público. Então a gente vai ter um grande evento aí nos próximos dias, que vai ser um simpósio em Mandaguari agora na sexta-feira, dia 19, com a presença de diversas autoridades. E a nossa ideia é essa, que a população tenha acesso legítimo, acesso lícito, e mais importante, acesso seguro. Pois a cannabis, o mais interessante dela é a segurança. A gente sabe a preocupação das famílias,
com qualquer tipo de medicamento. E a cannabis é, sim, um dos medicamentos mais seguros da história. É muito difícil você ter uma reação completamente incompreensível dos A efeitos. overdose de cannabis, do óleo por si, pelo composto. Por exemplo, em pronto-socorro atender um paciente que de repente tomou um vidro todo. O máximo que vai acontecer com ele é vômito e diarreia. É o máximo que pode acontecer. E dormir uns 2 dias, né, doutor? Porque dele relaxa relaxada, também, né? entendeu? Então não vai ficar louco, não vai bater a cabeça na parede, nada disso. Então a dose tóxica dele é mais do trato gastrointestinal, vai vomitar pra caramba e tudo mais. Por isso que eu entro nesse contexto teu de segurança de uso. E, doutor, eu gostaria de falar a minha visão de o que a cannabis faz no sistema neurológico. Porque tem muita gente que explica, e eu vou explicar da maneira que eu acho mais fácil de explicar até para a audiência, que é assim, o efeito na cannabis, ele é um efeito bypass, ele é um efeito de achar um caminho. Como é que funciona? Existem diversos ensaios mostrando que o seu cérebro ele é neuroplástico. Isso quer dizer o seguinte, o seu cérebro, se você tiver uma região afetada por um AVC, você consegue fazer uma outra região, aprender aquilo lá. Por isso que a gente tem casos de pessoas que têm AVC e aprende a escrever com a outra mão. E o que acontece é, a cannabis ela parece fazer o quê? Um bypass, ela acelera, é um catalisador desse processo. Ou seja, se você ia levar 4 anos para aprender a usar o outro lado do cérebro para aquela região que foi danificada, a cannabis traz isso para 1 ano. Então você tem um processo de recuperação de lesões neurológicas muito mais acelerado. Por isso quando a gente fala de benefícios para autismo, para epilepsia, para Alzheimer, as doenças neurológicas, ela tem muito a ver com isso. Então o cérebro da gente ele está lá, ele tem uma área que não foi danificada e a cannabis parece trazer essa ativação. Então por isso que você vê pessoas que tinham depressão, e com tratamentos com pequenas doses de CBD, o CBD acha e ativa essas outras áreas do cérebro que não teriam uma outra substância. Até é interessante falar que nos outros países o pessoal está usando já tratamentos à base de CBD, para que interessante, para violência contra a mulher. Porque como eu falei, a gente que lida com o poder público, a gente sabe muito bem, o cara não quer bater na mulher, mas ele bebe, ele fica nervoso, ele não consegue se controlar, aí termina no programa do Carlinhos da Band, termina tendo que ligar para o advogado criminalista, gera todo um problema na sociedade. Ou vai no pronto-socorro. Exatamente. E nos Estados Unidos, eles têm o mesmo problema. E o que eles descobriram que se o paciente lá, o homem que tem casos sim, de violência contra a mulher, tiver sob um tratamento com CBD, ele consegue controlar as raivas, que é uma coisa que no Brasil nem existe. Tratamento de controle de raiva é uma coisa que nos Estados Unidos existe, custa caríssimo. Aqueles artistas de Hollywood lá vivem fazendo esses tratamentos. Mas aqui no Brasil nem chegou essa terapia ainda. Então a gente quer sim que o CBD, como é um ansiolítico, seja usado onde o problema está. A gente já entrou em contato com o governo do estado do Paraná, com o governo de São Paulo, para levar uma proposta de fornecimento de CBD para quem? Para a população de rua, para a população que já está em contato com violência, que já está em contato com consumo de álcool e outras drogas, porque o CBD, ao diminuir a ansiedade, diminui o quê? A taxa de consumo do que te faz mal. Seja a violência, desculpa interromper um minutinho. E uma vez você saturando os receptores CB1 e CB2 do corpo dele, são os receptores, são como tomadas que esperam ligação. E uma vez você saturando esses receptores, você deixa aquele indivíduo que tem determinado vício menos viciado, por assim dizer. Em alguns casos, até 100% ele consegue se livrar. Consegue tirar da por droga, muitas vezes, existem pacientes meus que faziam uso da droga ilícita, fumada, a ordem de 11 baseados por dia, e hoje já não usa mais nenhum. Por quê? Porque a gente saturou o organismo dele através do canabidiol, ou seja, está saturado de dentro para fora. Então a hora que ele tenta fazer o baseado dele já não tem graça nenhuma. Ô, doutor, qual a diferença dos dois? Do que o cara fuma lá pro canabidiol? Só para quem está em casa entender, porque existe... É diferente, porque eu usei, não muda nada. Eu nunca usei maconha, sim, por exemplo. Mas eu imagino, sim, que seja diferente. Para falar de forma, efeito é diferente. Isso, para falar de forma bastante popular, bastante inteligível assim, a gente tem que dizer a respeito do THC. Ele sim
dentre as mais de 200 substâncias contidas no composto todo da planta, o THC é responsável pelo barato. É ele que dá o barato. Entretanto, nós temos formulações, segundo a Anvisa permite, entre 0,1 e 0,3 no máximo, então é mínima a dose. Há fórmulas também que são fórmulas isoladas que só trazem o CBD. Ou seja, a substância alucinógena que causa alucinação, que causa o barato, etc., é o THC. Então, no óleo, a gente retira o máximo possível dele. Por isso que quem toma e faz uso do óleo não tem esse barato. Porque aquela substância, durante o processo de extração, ela é separada das demais. Quer dizer, deixa apenas mesmo, né? a parte medicinal, exatamente. É por isso que eu já até te falo agora, Carlinhos, que você usou maconha sim, meu amigo. E usou pro bem e fez bem. Não, mas só que eu usei sem a parte que me deixaria mais alegre. Né? Isso, Na verdade, a Ricardo, porcentagem o que do a gente tem que falar THC é bem pequeno. Onde que está essa substância que causa o barato na planta? Porque as pessoas, elas têm tanto imaginário popular que elas não sabem que a folha mesmo da cannabis, que é o símbolo aí da droga, ela tem pouquíssimas concentrações da substância. Por quê? O que acontece? Eu vou explicar para você entender de onde vem a cura e o bem-estar que o CBD causa. A planta cannabis é uma planta dimórfica, isso quer dizer que a planta macho é diferente da fêmea. Então você pega uma semente de cannabis, na hora que você planta na terra, você quer extrair o CBD, o THC lá. Se ela nascer macho, ela não serve para nada, tá? Ela não serve para nada. Na hora que você vê, você pega lá o livro, o manual, e você vê que é uma planta macho, você tem que descartar essa planta. Para a produção do medicamento é inerte. Ótimo, você conseguiu uma planta fêmea. Essa planta fêmea, agora você tem que conseguir levar ela por todos os estágios da evolução dela. Ela tem que primeiro crescer como uma criança, aí depois ela tem que passar por um processo de transformação, que seria a puberdade, né? Onde ela começa a desenvolver as características secundárias, que é justamente a floração. Então, a planta de cannabis sem a flor, sem ser fêmea para ter a flor, não nos interessa. Aí, quando você consegue atingir, olha que interessante, na hora que você consegue atingir o estado de floração, aí que entra a ciência. Por quê? A planta fêmea, ela deseja, a natureza deseja se reproduzir, ou seja, ela precisa ter contato com o pólen do macho. Só que a partir do momento que você tira a planta de macho de perto dela, a planta se desespera. A flor começa a produzir uma maior quantidade de CBD e essa quantidade é o que a gente deseja. E ao controlar isso, ou seja, ao controlar isso dentro de laboratório, que hora que você tira a planta, né? Ou seja, que hora que você tira na hora da maior produção, na hora da maior concentração, é essa substância justamente causada pelo estresse da planta de não encontrar o pólen, que é o que causa a saúde. Então essas flores são colhidas e você extrai, essa substância está presente no pólen, e esse extrato você consegue diluir ele e fazer medicamentos, pomadas, cremes, para você usar. Que é, em tese, o que você pode vaporizar e colocar dentro das suas narinas e o acesso vai direto ao cérebro. Então o que a gente tem de estudo? A pessoa está com crise epilética, ou seja, a pessoa aspira essa substância através de uma caneta vaporizadora, instrumentos médicos, e isso causa efeitos em 10, 15, 20 segundos. Então isso até para consultórios, para emergência médica, né? Na hora. É na hora. Na hora. Porque ela vai entrar vaporizada, ela vai direto para o cérebro. Ela não tem que passar pelo sangue primeiro, ser processado pelo fígado para depois fazer efeito. Como o óleo, né? A gente chama de efeito de primeira passagem. Daí, quando ele é feito dessa forma assim, de caneta intranasal, é imediatamente. Tem vários vídeos que a gente vê, né, do uso da caneta intranasal, coloca a caneta no buraco do nariz, aplica, a criança já sai do estado epilético quase que imediatamente. Que fantástico. Inclusive convulsões também, né? Porque convulsões, Sim. ela é paralisada em 17, 15 segundos. Fenomenal. E o mais Espetacular, interessante, né? o mais interessante Que evolução, né? dessa ciência é o custo. Porque hoje o que acontece? A gente está falando de um mercado lícito de produtos de cannabis no Brasil de mais de R$1 bilhão previsto para esse ano. É um mercado, só para você ter uma ideia, o mercado de plantas medicinais é de 5 bilhões. Então só a cannabis já está sozinha, já com 20% do mercado de todas as plantas medicinais que existe no Brasil. A tendência é que dobre a cada ano. O problema dobra nas classes mais altas. Carlinhos, a cannabis Custa é muito caro. alto, O tratamento para você Ainda ter é um caro. médico e você ter
um acesso, você tem que reservar 2 a 3 mil reais por mês. Primeiro você tem que achar um médico, que são somente 2% dos médicos que tiveram contato. Muito pouco. Né? Então, o que é a nossa intenção aqui, na região norte do Paraná? É conseguir fomentar uma política de tratamento à base de medicamentos à base de cannabis através das redes municipais de saúde. Então, Mandaguari é um caso, vamos dizer assim, sensacional. Por quê? Depois da aprovação da Lei Pétala, aqui no Paraná nós já temos mais de 20 municípios que fizeram leis de fornecimento de cannabis. O problema é o custo. Para quem trabalha com prefeitura sabe, conseguir um medicamento para uma pessoa já é difícil. Para conseguir para 50, 100 pessoas é caríssimo. E Mandaguari tomou a rédea na frente nesse processo, fez sim a lei, fez a licitação, fez a contratação e fez a dispensação para os seus pacientes, dentro de um escopo menor, lógico, de abordagem, ainda não é para todas as doenças. E agora a gente está chegando num momento que tanto nos alegra, que é poder aumentar essa política. Sarandi vai comprar também? Muitas pessoas perguntam quais são as cidades, né? Então eu vou comentar aqui quais são as cidades que já têm lei. Mas que comprando mesmo só Mandaguari. E está entregando que o paciente pode ir lá na farmacinha do SUS com a receitinha que o município está comprando do ano. Que é de graça do começo ao fim para o paciente. Mandaguari, hoje isso funciona. Sarandi vai acontecer. Sarandi vai começar agora. Vai começar agora e, se Deus quiser, já vai entrar. A lei já foi aprovada. A lei foi aprovada pelo prefeito Walter, com apoio do presidente da Câmara, com todo mundo. A lei foi sancionada agora dia 11 de abril. Mildão lá passou. Isso, né? E a gente tem diversas outras cidades que estão no mesmo caminho. Como, por exemplo, a Jandaia do Sul, né? A gente Apucarana. Tem Apucarana. Godoy Moreira. Bem, a lista aqui vai de diversas cidades. A grande questão é que a gente quer implementar uma política em Mandaguari que sirva de exemplo para outros municípios. Até porque os médicos que trabalham na rede pública podem se estudar juntos, podem trocar informações, podem encaminhar pacientes, porque eu sempre comento. Gente, quem não trabalha com o poder público, com a população, as pessoas pobres e doentes, elas são invisíveis. Elas chegam no posto de saúde de manhã cedo, são medicadas ou são encaminhadas para tratamentos, para internamentos, e elas não são vistas pela sociedade. Mas é uma massa de gente gigantesca com os mais diversos problemas que podem ser atenuados e tratados pela cannabis. Só que não tem acesso porque esse medicamento é caro. Então você consegue sim comprar na Droga Raia, consegue comprar de mais de 7 maneiras diferentes. Mas todas elas comprando. Para conseguir acesso gratuito, você tem que ter Qual o valor, mais ou menos, médio? Você pode separar para um tratamento R$2 mil por mês. Você vai ter que pagar um médico, um terapeuta, e mais você vai ter que comprar. Medicamento. E se você considerar que a maioria da população que precisa disso é a população que não sabe fazer uso de internet, de telemedicina, não sabe procurar um defensor público, um advogado, é justamente essa população que depende de benefício social do governo que a gente quer atingir. Então eu sempre falo, o pessoal me procura, Raoni, qual que é o objetivo? O objetivo é fornecimento gratuito. Da mesma maneira que tem remédio que tem no postinho de saúde e você pode comprar uma versão mais cara na farmácia, a ideia é que a cannabis você tenha o básico dela para pacientes que sim precisam dela hoje. Muitas pessoas me perguntam o que a cannabis faz. A cannabis traz esperança, a cannabis traz a vida de volta para famílias que de outra maneira não teriam. Tá? Tem muita gente que me fala, mas não tem um outro medicamento? Até hoje não surgiu. Para muitas crises epiléticas, para muitas síndromes graves, somente a cannabis medicinal. Eu tenho um amigo que trabalha aqui na TV, ele usa para dor. Até a mesma dor, é tirada, dor crônica, doutor? É um dos maiores efeitos que a gente vê de maneira prática no combate à dor. Neuralgia do trigêmeo, fibromialgia, que é uma doença tipicamente feminina. Tem homens que têm, mas a grande maioria são mulheres. Dores lombares, e outros tipos de dores também. Dores crônicas, dores passageiras, dor por esforço. O canabidiol é maravilhoso para esse tipo de situação. Esclerose múltipla também, né, médico? Esclerose múltipla também. E todo tipo de patologia que envolve dor, o canabidiol... Um dos primeiros estudos que foram feitos com canabidiol de maneira prática foi com a epilepsia. Depois vieram os estudos para a dor e assim por diante. Então, para a dor, o óleo, sobretudo se ele combinado também de maneira tópica, usando uma pomada, melhor ainda. Potencializa o efeito.
Carlinhos. Por isso que é muito importante, Carlinhos, falarmos sobre isso, né? De custo, alto custo e também benefício para várias pessoas, porque temos informação aqui que ano passado o estado do Paraná gastou mais de 40 milhões de reais em judicialização de ações para pedir para o estado bancar o tratamento da Para cannabis. conseguir o tratamento gratuito, né? Exato. Então. Está encarecendo, né? Que se o processo fosse igual Mandaguari, era muito mais E barato. também tem a lei da oferta e da procura, né? Do Paulo Schuda aí, né, doutor? Quanto mais tem procura, mais o valor ele vai aumentar. Verdade. Né? Então, a nossa associação, aí junto com a nossa Federação Canábica, né, a ACAMPA, a Associação Canábica Norte Paranaense, é exatamente essa finalidade, né, Raoni? Está sendo pioneira também. Distribuir de forma gratuita. E está sendo pioneira também no sentido Eu quero contar o segredo hoje aqui, porque amanhã lá na sexta-feira, durante o evento lá, vai ter diversas autoridades, a gente vai acabar nos se encontrando. E eu vou acabar adiantando aqui qual que é o grande segredo. O segredo é a união lá em Mandaguari de poder público, da nossa associação com os nossos médicos, com os nossos parceiros e com a faculdade e mais as outras entidades aqui no Paraná, como o Instituto de Tecnologia do Paraná, o Tec Park também tem interesse em trabalhar com a cannabis, as associações de plantas medicinais. Nós vamos trazer uma das maiores associações de plantas medicinais do Brasil para o evento, que é a Sustentec, que já trabalha com produção e de insumos farmacêuticos a partir de plantas medicinais há 30, 40 anos. Então nós vamos trazer os maiores especialistas nisso para apresentar uma solução para o Paraná. Porque o Paraná não tem condição de gastar 1 bilhão por mês comprando esse medicamento do exterior. Então a gente tem que, pelo contrário, a gente tem que sonhar em exportar isso um dia. Fazer dá até para fazer renda, né? Gerar emprego e renda, porque nós temos lugares bons para plantio aqui. Porque o canabidiol hoje distribuído lá em Mandaguari, embora ele seja invasado aqui no estado do Paraná, na cidade de Toledo, um deles, né? Vem de fora. Isso, a matéria-prima vem toda de fora. E não só isso, a grande E questão... encarece demais deixa eu fazer um elogio público, aqui à nossa né? região, porque eu estava comentando das cidades que têm nomes bonitos aqui na região, né? Maringá é um nome lindo, eu sou de Alto Paraná. Você gosta de Alto Paraná. Eu gosto de Alto Paraná, porque é Paraná alto ainda, né? Ou seja, é mais elevado ainda. E Paraná, para quem não sabe, quer dizer entre rios, tá? Vocês que andam por aí passando esse monte de ponte, o Paraná é cercado por rios, tudo atravessado por rios. E basicamente a gente tem 2 cidades que têm nomes lindos aqui na região, que é Uniflor e Floraí. Esses nomes, pessoal, foi batizado porque quando os nossos pioneiros vinham a região aqui há 80 anos, eles se deparavam com locais floridos. E para quem já viajou pelo mundo, tem muito lugar que passa 200, 300 anos sem ver uma flor. Por quê? Para você ter condições climáticas e de solo para a produção de flores, não é todo lugar. Então a nossa região ela tem uma condição climática perfeita para o cultivo de cannabis de alta qualidade. Mas naquela região ali, de Uniflor. Na verdade é toda a região, né? A Apucarana também tem cultivo de flores. É que eu estou citando 2 cidades que têm a palavra flor nos seus nomes, Uniflor. E relembrando que... Quer dizer, nós podemos produzir essa, lógico, Isso, mas legalmente e fazer com que esse medicamento se torne muito mais barato. E o mais importante, quem sabe daqui a 3, 4 anos o Brasil esteja exportando esse insumo farmacêutico para o resto do mundo. Invertendo a situação. Porque hoje, o que acontece? Hoje a gente tem 80% desse mercado bilionário na mão do estrangeiro. Então a gente quer inverter isso, né? Eu tenho uma visão bem paranaense, eu sempre brinco que a gente é muito mais paranaense do que brasileiro, né? Lembrando que o Raoni, do Brasil, né? Lembrando que o Raoni fez a citação das cidades que lembram flores, justamente para fazer alusão, para lembrar que o canabidiol é tirado das flores, né? Que eles são retirados das flores apenas. O resto é desprezado, conforme ele falou antes. Desprezados para fins medicinais, isso, né? Porque aí tem a parte industrial. Industrial, pode fazer corda, pode fazer roupas. É utilizado, as fibras da planta podem ser utilizadas para fazer roupas, para fazer cordas de navio. Antigamente se fazia cordas de navio. Sim, e Carlinhos, só para você saber, tá? A nossa conversa aqui... Aproveita-se tudo da planta, na verdade. Até bloco hoje faz cimento. Aqui, ela vai render muitos frutos, a gente vai voltar bloco aqui trazer o resultado disso daqui a alguns meses. Pois lá em São Paulo, eles já fizeram uma compra de mais de 100 milhões para começar a fazer a entrega de medicamentos a partir de maio. Eu já estive, eu e o nosso advogado, o Paulo Schuda, já estivemos lá nas audiências públicas lá, e lá eles estão literalmente já colocando a cannabis dentro da matriz econômica do estado de São Paulo. Então eles já colocam a Embrapa e as outras entidades relacionadas à agricultura do estado
para ter certeza que a cannabis vai fazer parte da matriz econômica do estado de São Paulo nos próximos anos. Nossa ideia é trazer isso para o Paraná, em especial para a região norte. E mais, né, Raoni? E mais. Lá no estado de São Paulo tem estudos e tem projetos ainda de oferecer na merenda escolar das crianças o cânhamo, a semente da maconha. Porque ela é altamente energética. Então ela é muito barata. energética e proteica. Proteica, energética. Muita proteína. Exatamente. Energia. Aumenta a concentração da criança. Isso, e o valor dela é muito baixa. Sim. Muito baixa. Então há projetos, estamos acompanhando esses projetos para fornecer na merenda escolar o cânhamo, Carlinhos. É muito interessante isso. Baixo custo e alto benefício para as crianças e adolescentes aí do nosso país. Eles aproveitam toda a planta. Tudo. E o mais importante, a gente tem condição de trazer essa ciência para cá. Porque eu sempre comento, eu sou cria da história do Paraná. Eu estudei numa escola que foi uma das primeiras escolas da cidade. A nossa cidade, todas aqui tem 70, nenhuma cidade tem muito mais do que 120 anos aqui na região. Somos literalmente novinhos, né? A gente encontra os pioneiros. E a gente faz faculdade aqui no Paraná, a gente quer trazer o conhecimento que a gente aprende de volta para o Estado. A gente quer devolver o ensino e o que os nossos antepassados colocaram de energia na gente de volta. E com a cannabis isso é possível. Pois a ciência que a gente precisa, nós temos a tecnologia para desenvolver ela. Então essa união entre o poder público, as faculdades, como eu comentei, a minha alegria é saber, eu estudei na UEM aqui também, minha alegria é saber que sim, a gente fundou aqui dentro da UEM. E a UEM conta, inclusive, com várias pesquisas, além de outras universidades aqui no Paraná, que já se manifestaram e já realizam pesquisas em outras áreas. A gente tem pessoal fazendo pesquisa de levantamento de pacientes, levantamento geográfico das associações. E o cultivo é bem diferente também da cannabis, né? O cultivo, a gente recomenda um cultivo indoor, controlado, com temperatura, umidade, sem qualquer tipo de agrotóxico, para você produzir o melhor medicamento, o insumo farmacêutico de maior qualidade possível. Porque isso é o valor agregado, né? Quando você compra aí alguma matéria orgânica, né? Cheia de certificados, cheia de laudo, é caro. Né? A gente sabe disso. Verdade. E a cannabis, ela cria também, pessoal, é sempre importante, uma consciência ecológica. Então é comum a gente ver uma mudança de quem começa a usar a cannabis medicinal, se a pessoa se tornar mais amiga do meio ambiente, por algum motivo a cannabis ela cria assim, uma consciência de diminuir o consumismo, de usar materiais biodegradáveis. Então nos eventos de cannabis que a gente participa, é interessantíssimo, a gente sempre exige que se tenha coleta seletiva, que se tenha reaproveitamento de materiais, e isso é um assunto sim. A gente tem que trazer, Maringá é a cidade verde, né? Maringá se orgulha disso. Cidade mais verde do Brasil. E eu quero, sim, que Maringá seja uma das grandes cidades do Brasil a trazer esse programa que a gente está trazendo ali da vizinha Mandaguari, para dentro de Mandaguari, de Maringá. Só lembrando que Maringá já possui associações de já tem a lei em Maringá? Já tem a lei. Aliás, a lei não tem ainda. A lei não tem. Mas já tem associações aqui com cabe aí, aos nossos vereadores aí começar. Não, mas a gente está aqui para, quem sabe, já protocolar isso essa semana que vem. Voltar aqui com o vereador, já protocolar esse ano de eleição municipal. E Maringá, só para vocês saberem, pessoal, a gente tem mais de 7 mil autistas. Tem uma associação bem grande, né? A gente tem uma associação, pessoal, a gente tem uma associação de pacientes de parkinsonianos. Ou seja, a gente tem doente demais aqui. Não é à toa que a gente tem esse monte de farmácia. Mas Maringá merece, sim, um fornecimento gratuito por ser uma cidade canção, uma cidade de inovação, uma cidade que é orgulho, não só dos maringaenses, mas de todo o Paraná, né? Maringá é tanta referência no transtorno do espectro autista que tem pacientes de Curitiba se tratando em Maringá. Tem uma unidade de uma das entidades que tratam os autistas aqui de Maringá, em Curitiba. Em Curitiba. Tamanha é a importância que se tem no tratamento e amparo a esse tipo de paciente, que até então ele era praticamente ignorado, era misturado com outros alunos, tinha pouco desenvolvimento na escola, então aos poucos a gente está conseguindo trazer inclusão, né, doutor? Para esse tipo de inclusão e diminuindo os fármacos, introduzindo o canabidiol
da maneira que eu faço quando eu consulto meus pacientes com TEA. Exato. Transtorno E isso de também consulta. reflete também, que é muito interessante, né? Que nós temos agora o Poder Judiciário e temos o Poder Legislativo, né? O STF e tem o Senado ontem. Eu ia te perguntar sobre isso. Isso. O Senado começou a discutir a questão da cannabis. Isso, e a ontem teve um marco legalização. muito importante. E o STF também já está em votação. Isso, tá Isso 5-3 no está STF. ajudando ou está atrapalhando? Está ajudando, porque é igual nós sempre conversamos aqui, nós sempre temos que diferenciar o uso medicinal do uso recreativo, né? Então, para as pessoas que usam para fins recreativos, aí a notícia de ontem foi ruim, foi péssimo. Né? Porque ontem foi aprovado em segundo turno já pelo Senado, agora vai para a Câmara dos Deputados, lá também tem que formar também 3/5, né, para ir passar para ir para o veto, mas para fins medicinais ontem o presidente do Senado ele deixou bem claro que para fins medicinais ainda há abertura, ainda há inclusão e eles aceitam-se o uso da cannabis medicinal. Então é um avanço Isso é uma enorme, evolução maravilhosa. Tá. Isso é o entendimento. Estávamos conversando Porque- aqui antes aqui de iniciarmos esse bate-papo. É um marco sim, marco. por quê? Porque querendo ou não o Senado abriu portas para discutir sobre drogas. Sim, porque é o seguinte, que existem vários tipos de posicionamento. Tem pessoas que são a favor da liberação do uso recreativo e do uso medicinal. Isso varia de pessoa para pessoa, porque isso é uma liberdade constitucional. A pessoa fica... ela que decide. Eu, como médico, também não há contraposição àqueles que pensam diferente. Eu sou a favor apenas da liberação para fins medicinais. Mas por que, Marcelo, que você é a favor da liberação para fins apenas medicinais, a princípio? Porque eu penso que o brasileiro, como um todo, salvo algumas exceções, não tem maturidade, nem maturidade cultural, nem maturidade emocional também para o uso recreativo, porque vai fazer o uso próximo de uma criança, próximo de uma pessoa que tenha problemas respiratórios, próximo de uma gestante, por exemplo. É diferente. Isso aí primeiro tem que regular a parte medicinal para depois pensar nessa parte recreativa. Então, como a tudo na princípio, vida, eu tenho essa ressalva. Eu sou a favor, por enquanto, apenas para uso medicinal. Então, está indo pelo caminho correto das coisas, o pensamento... Não, Os nossos nesses senadores. últimos 3 anos aí a cannabis medicinal aumentou bastante, aí deu um avanço enorme, e graças também a nós, a nossa associação, que nós estamos ativamente, fiz visita a uma das maiores e pioneiras também associações em João Pessoa, o qual a gente tem um apreço enorme com eles lá, mas nós aqui no Norte do Paraná, que esse é o nosso foco, além de, lógico, querer expandir para o Brasil inteiro, mas o nosso foco é o Norte do Paraná e São Paulo, né, Raoni? É exatamente trazer esse medicamento à base da cannabis para o poder público para fornecer gratuitamente para as famílias. Mas isso à custa de muito suor, sobretudo suor. desse senhor. O Raoni, ele não Raoni para. é um Ele batalhador. não para. Apaixonado. Ele é uma coisa que eu vou falar para você agora, que estou diante de você, porque eu percebo, a gente percebe, conversa e tudo mais, e a gente vê também através das redes sociais e tudo, que você é incansável. Você faz com um prazer que é imensurável. É uma dinâmica o tempo todo atrás, é o tempo todo lutando. Uma hora ele está em São Paulo, outra hora ele está no Rio de Janeiro, outra semana é outro evento, que tem vezes que eu paro e penso como médico, como que um sujeito desse aguenta? É o amor que ele tem pela camisa que ele está vestindo e pelo engajamento que ele tem, e que, veja bem, não tem fundo político nenhum, não tem interesse nenhum a não ser a implantação de um velho sonho que ele carrega desde os tempos que ele morou nos Estados Unidos. E nessa mesma esteira vai o nosso amigo Paulo Chudo, que desde que eu o conheço há 3 anos, eu falei, futuramente você vai ser chamado o doutor, o advogado da cannabis. Dito e feito. Sim. E assim foi. E, cara, só um adendo e tudo mais, só para explicar a história aqui dessa equipe que tá na sua frente aqui, Carlos. Eu me julgo um pouco parte dessa equipe. Não, você é da nossa equipe, você meu já amigo. conhece, né? Você já é da nossa equipe. Como que a gente juntou os 4 aqui, depende de um evento em Maringá também, É em né? Maringá, cara, em O Maringá. evento é sempre em Maringá. Por isso que eu falo, Maringá é a sede desse poder aí do Exato. cannabis. Eu agradeço, doutor Marcelo, e eu comento como é que foi a minha história de paixão com a cannabis. Eu fiz um compromisso com a planta, porque eu tenho um filho pequeno. Então, quando eu comecei, eu vim aqui numa reunião com esse mesmo grupo, a gente foi no escritório de trabalho do ministro da Saúde, o doutor
ex-deputado federal Ricardo Barros. E no dia lá, uma das mães falou assim: meu filho era igual o seu. E do nada começou a ter as crises e as doenças. Eu cheguei em casa, peguei o material que eu tinha de estudo, de trabalho, e eu fiz eu olhei para minhas crianças e eu fiz um compromisso. Falei: olha, eu vou trabalhar pela causa, mas por favor, não deixe que meus filhos precisem usar. E desde então nunca tive problema. Meus filhos são fortes, nunca precisaram usar, porque o que acontece? A gente não entende muito das doenças, mas a gente entende dos tratamentos, no caso da cannabis. Para mim, a minha questão é se a gente tem condição de fornecer para uma pessoa que não teria de outra maneira, nós temos obrigação. Então a nossa luta, sim, é para que a gente produza isso gratuitamente aqui com o poder da nossa região. Nossa região é uma região cheia de gente inteligente. Nós se conhecemos aqui numa reunião. Numa reunião não, num coffee break, num brunch, de uma empresa que também fornece cannabis para o poder público. Também. Eles fizeram um evento, né? Eles fizeram um evento para anunciar o cannabis e tudo mais, e nós três fomos as únicas pessoas que estavam discutindo sobre cannabis medicinal. Exato. Lá no fundinho da reunião. Exato. Isso foi bacana. Tanto que nós chegamos a incomodá-los. Várias vezes pediram. Chamaram a nossa atenção. Como se fossem alunos do primário. Não, mas eu deixo o registro aqui, para que fique registrado. Foi aqui no contorno norte, na empresa Belcher, que é uma empresa que tem fornecimento de um medicamento que é feito na Suíça. Exato. Então você imagina o custo desse medicamento. Então é lógico, eles vendem para o poder público, vendem para os planos de saúde, mas como que a gente vai conseguir colocar um produto suíço para a população que vive de benefício social, né? Então a gente precisa produzir isso aqui, e se Deus quiser, isso ano que vem a gente vai estar aqui para anunciando mais e mais municípios que vão aderir. Mas hoje o meu sonho é que Maringá, né, que os políticos aqui da cidade que vão disputar uma bela eleição agora aqui, né, que se dispõe a nos procurar para institucionalizar esse programa, porque se Maringá abraçar, aí ninguém mais segura. Aí o Paraná vai se tornar um centro de pesquisa e, quem sabe, um centro de desenvolvimento de novas tecnologias. E é um orgulho para quem é norte paranaense. É um orgulho, porque não é puxando para o nosso lado a situação, mas a gente tem que amar a nossa terra. Não que a gente não vá molhar os pés nas praias do Paraná, porque é muito bom. Não que a gente não vá admirar as belezas de Curitiba, que é a maravilhosa capital. Ou de outros estados também. Mas a gente tem que puxar a sardinha para o nosso brasileiro sempre, como diriam os amigos portugueses. E não só isso, a gente a causa da cannabis, ela está bem centrada no norte do Paraná. Nesse exato momento a gente tem essa mesma lei em Londrina, tá? Anunciando aqui. Que essa lei do fornecimento gratuito, ela tá tramitando em Londrina. Lá eu vou falar pessoalmente com o meu amigo, meu irmão, que é o Marcelo Bellinati, que é o prefeito atual, para já dar andamento e seguir a cidade de Mandaguari. Porque a nossa ideia é que aqui no norte do Paraná a gente consiga implementar essa política de modo eficiente. Ou seja, mesmo um município, como a gente tem municípios de 6 mil habitantes, que já tem a lei aprovada. Mas como que vai fazer o fornecimento? Como que um paciente vai chegar lá, o médico vai atender ele, e esse médico vai ter que ter um login, um acesso para fazer a solicitação. Solicita para o nosso consórcio aqui com Mandaguari. A gente encaminha isso no mesmo dia, porque hoje a medicação às vezes leva 60 dias para chegar. Depende de trâmite internacional. E se chegar? Porque tem despacho, passa pelo crivo da Anvisa. E se chegar? Ver a planta daqui, se tem chegar, que passar por uma lei nacional? A liberação? Não. A questão a da planta, a gente já tem diversos cultivos, a gente tem a legislação que já prevê a autorização a própria lei de antidrogas prevê já o processo da planta em solo brasileiro para fins medicinais e científicos. Agora, com esses avanços no Congresso, a gente deve ter mais legislação sobre o tema. Mas a grande questão hoje é garantir o acesso imediato. Porque se você fosse no médico, eles tomam um remédio e você tem que esperar 60 dias, então você não foi no médico. Exato. Quem é doente não pode esperar, né? Não. Tanto que eu faço meu acompanhamento, eu sempre falo para meus pacientes, o tratamento canábico, ele é artesanal desde o plantio até o acompanhamento. Por quê? Porque eu disponibilizo um único aparelho celular só para eles. Eu falo, vocês podem mandar mensagem no final de semana, vocês nunca vão me incomodar.
Porque eu gosto do que eu faço, então podem mandar mensagem, eu dou essa liberdade para o paciente. Então ele está tomando as gotinhas dele, olha doutor, estou achando que está insuficiente, o que você acha de fazer um ajuste e tudo mais? Então eu dou essa liberdade, eu falo, ó, meu celular é esse número, mande mensagem a hora que você quiser, porque eventualmente fica naquela, eu vou incomodar o médico no final de semana, eu falo, eventualmente eu posso demorar devido à minha demanda que é muito alta, eu trabalho demais, mas eu não deixo de responder. Isso dá uma tranquilidade enorme para o paciente. Por quê? Em 60 dias, que nem você estava falando, toma uma receita, em 60 dias você retorna, que é a medicina padrão que eu também pratico. Mas em 60 dias acontece muita coisa com quem toma o canabidiol. Acontece muita coisa. Pode até chegar à morte, né, inclusive, né? Sim, a grande questão é quem está com câncer terminal, por exemplo, que deseja usar cannabis, hoje não tem um acesso imediato. Que é um dos casos que deu origem às políticas de fornecimento de cannabis nos Estados Unidos, foi câncer e AIDS terminal. A gente não tem tanto pacientes com AIDS terminal, mas com câncer, toda a cidade do Paraná, por menor que seja, todo mês tem um paciente sofrendo com câncer. Por conta das dores, sobretudo por conta das dores, e por conta também dos vômitos, que a gente chama de êmese. Então daí teria que ser uma fórmula mais equilibrada, teria que ser pelo menos 1 para 1. A gente que sabe como é que é, pelo menos 50% THC e 50% de CBD, pelo menos. O índice THC é um pouco maior para debelar a dor dele. Então, demora muito para chegar até nós isso, porque tem todo um trâmite. Tem que passar pelo crivo da Anvisa, tem que ter autorização primeiro da Anvisa, tem que passar pelo crivo deles. E isso leva a demanda a 60 dias. E dependendo do paciente em estado terminal, ele não demora 60 dias. E por falta de regulamentações, leis que aí regulamentam, né, o uso da cannabis medicinal, tanto de procedimento e tanto de uso, isso acaba prejudicando, né? Acaba prejudicando o tratamento do paciente. Que é essa que é a nossa luta, né? Porque na Constituição Federal fala que é obrigação da União, Estado e município, né, dar qualidade de vida, dar saúde, né, proporcionar saúde, educação e lazer para as pessoas, né? Exato. Então é esse o nosso caminho, né? É esse o nosso fundamento, cobrando do governo federal e do estado e município. Tanto é que essas leis municipais que a Campa está acompanhando e está atrás, né, Rony? Foi justamente uma brecha que o Covid deixou para nós, né? Porque a brecha do Covid, ele deu autonomia para os municípios para decidir sobre a saúde pública, né, da região. Isso foi uma maravilha. Isso foi uma maravilha. Isso foi sensacional. Tirou ali, né, um peso das costas da União, do Estado, e deu autonomia para os municípios, pros prefeitos atuarem. Exato, para eles atuarem. Então isso é muito bacana, por quê? Porque ampliou, deu a possibilidade de você propagar, né, aí a parte da maconha medicinal, aonde que isso já resta claro, já que é um tratamento alternativo muito eficaz. A grande questão, Carlos, que a gente tem que ter o eficiência acesso. é 100%. claro, paciente, né? Eu posso falar né? porque eu usei. Raros os casos nos quais o composto canábico não funciona. Ó, Carlinhos, eu sei de Raros um cara os só casos. que... Eu só conheço um cara só que morreu por causa da maconha, né? Que foi um traficante, inclusive, que estava voltando de Foz do Iguaçu. Ele estava com não sei quantos mil quilos atrás, ele bateu no muro e a maconha inteira caiu em cima dele e morreu. Na minha época de aula, os meninos Eu pensei que ele havia comido. Eu pensei que ele havia comido. Aí as toneladas. Lá, as toneladas caiu em cima dele e matou ele, acabou matando ele. Na minha época, estudante, né? Então os meninos usavam muito, na nossa época usavam muito a maconha. Se divertir. E assim, o que eu via nos caras era eles meio querendo dormir e comeram muito, né? Não sei se... Tem essa relação também. Mas existem compostos que já estão comprovados, né, que emagrecem. Isso, é porque assim, a grande questão da cannabis é a gente, colocando uma política de fornecimento gratuito, a gente consegue tirar até os usuários desse tipo de droga para trazer para uma situação clínica. Exato. Porque é isso que acontece. A gente tem relatos de diversas pessoas que foram internadas por uso de drogas, que elas vão para as clínicas e elas se desintoxicam lá. Aí elas voltam, e quando elas voltam, elas não têm mais esse acompanhamento. Elas recaem. Então, exatamente. Exato. A nossa ideia é que dos 399 municípios do Paraná, nenhum fique de fora. Ou seja, se tiver algum... E, lógico, também o estado de São Paulo, né, que é aqui do nosso lado. Mas a ideia é que a gente tenha uma política de fornecimento barato, aliás, gratuito para o paciente e de acompanhamento. E com isso a gente consiga verba pública para fazer treinamento e capacitação de médicos, geração de pesquisa e, o mais importante, geração de emprego e renda, que é o que a gente sempre fala que está faltando, né? A briga aí do governo federal, porque o pessoal quer emprego, o pessoal quer
quer ganhar mais, quer viajar. E futuramente, se as coisas realmente saírem da maneira que a gente quer, e vai acontecer, nós teremos cosméticos, nós teremos roupas, nós teremos perfumes, inclusive, chás, chocolates e outros derivados da cannabis. E o doutor, ele vai poder falar mais, porque eu descobri esses dias, eu estava lendo umas pesquisas, alguns relatos e tudo mais, que para a saúde da mulher, a cannabis, ela é altamente produtiva. Ela Fabuloso. É fabuloso. Aquela TPM, famosa TPM, né? Menstruação e tudo mais, Sim. aí ameniza a dor pra Sim. caramba, né? Da mulher. Isso é bem interessante. Eles agradecem demais, eu ia dizer sobre isso justamente, porque esses casos não são raros. E demorou muito tempo para a TPM ela ser considerada uma doença por si só. Demorou muitos anos. Porque antes era tratado como frescura, como coisa de mulher, etc. E hoje a gente sabe que não. Que o humor se altera muito, que a mulher se torna chorosa demais, porque os hormônios atingem um pico muito alto. E o canabidiol tem essa propriedade calmante. Então você dá um sossega-leão ali das doses adequadas naquele dia. Eu sempre recomendo 3 dias antes dos primeiros sintomas e 3 dias depois deles. Então daí é a paz que ela quer e que o marido também deseja. Isso é muito importante. E fecha o pacote. Isso é muito importante. Porque fecha o todo mundo pacote. ganha. Isso é muito importante, porque o acompanhamento médico é fundamental. Tem que ter. Fundamental. Tem que ter acompanhamento cada médico. pessoa é uma pessoa. Sabe por quê, Raoni e Paulo? Porque senão acaba no mercado ilegal. Porque se você entrar no nosso amigo buscador, o mais famoso deles aí, e colocar lá, compra canabidiol, compra CBD, ou compra maconha medicinal, ele vai achar. Ele vai receber na casa dele, talvez, pelo correio. Mas não tem procedência nenhuma. Tem um sabor lá de azeite misturado, começa a talhar de gordura no fundo, ou seja, tem as misturas. Tem um mercado ilegal e tem um mercado correto. Tanto que todo paciente que me procura, eu sempre começo, uma das coisas que eu falo no início de consulta é, você está indo pelo caminho correto. Acompanhamento médico, óleo Anvisa, certificado da Anvisa, e o óleo pertinente. Isso quando se trata do óleo industrializado. Quando se trata de associações, né, um laudo médico, é pedido um laudo médico, e a receita médica pertinente, para a gente fazer o acompanhamento. Por quê? Porque cabe ao paciente, isso aí está no nosso código de ética, da gente dar alternativa para o paciente. É ele quem decide. Olha, nós temos várias possibilidades. Entretanto, sinceramente, eu não favoreço os que vendem em farmácia. Porque eles são absurdamente caros. Porque eu falo, eu quero tratamento bom, eficaz, mas sem sangrar teu bolso. Porque não adianta. Senão o paciente ele não dá continuidade do tratamento. Exato. Isso é muito importante, porque, como nós conversamos agora há pouco também, as pessoas que mais precisam são pessoas mais carentes de recurso, né? Então, elas sempre procuram uma defensoria pública, um advogado e tudo mais, precisa do acompanhamento médico, precisa da receita médica, precisa da prescrição médica, precisa do relatório médico, para ela judicializar um processo, o qual nem sempre uma liminar é concedida de primeira, pode passar por uma instrução, uma perícia, e depois de 60, 90 dias ali que o juiz manda o Estado da União pagar, sabe? Então essa dificuldade é o que a Campa sempre combate, a Campa sempre está lutando, para quê? Para fornecer o medicamento à base da maconha medicinal no postinho de saúde. E essa é uma das lutas que o Raoni vem defendendo há muito tempo. Eu também estou engajado nisso. O Paulo Chu também está. E o nosso anfitrião também está. Porque ele é prova viva do funcionamento benéfico da inquietação que ele tinha na perna dele. Pois é. Não cessa totalmente porque não deu continuidade. Eu já vou dar um cargo para ele na associação, que agora ele é nosso porta-voz, né? E a gente vai aproveitar para fazer um convite aqui nos estúdios da Band aqui, que você que é vereador, você que vai disputar cargo público agora aqui no Paraná, no estado de São Paulo, que receber esse corte aí no teu celular, e nos procure para quê? Para já demonstrar o interesse, para que a gente já celebre um pré-convênio, para que a gente já coloque você na fila. Porque o que vai acontecer é o seguinte, Mandaguari é um caso de sucesso, essa semana vai explodir,
as procuras, e outros municípios vão querer fazer. E é lógico, a nossa ideia é levar nosso conhecimento, nosso know-how para outros municípios, só que isso tem uma fila. Então os municípios que tiverem primeiro vão ter acesso primeiro, vão conseguir ter acesso para os seus pacientes. Então a gente pede que você que esteja ouvindo, nos procure o quanto antes para a gente já ter o encaminhamento a nível estadual, para quem sabe a gente consiga implementar essa política no estado inteiro de uma vez só. E lembrando... mais que isso, hein? Nós estamos preparados para preparar você aí que tem interesse em levar isso para o seu município e de todas as formas, legislação, lei, papel, né? E é isso que a gente sempre fala. E a parte médica também. Papel e a parte do médico, e outra certeza. Coisa que é muito, muito importante falar, de modo gratuito, porque a gente não cobra nada. Não cobra nada, exato. A gente não cobra absolutamente nada. Essa é a realidade. Nós fomos até várias cidades, Raoni tem viajado o Brasil, Paulo Chudo viaja... Vai mais longe. Ele vai mais longe, exato. Não, gira e tá. Eu já fui em várias cidades também, fui até o parlamento, coloquei a parte medicinal e a maioria deles foi aprovado com unanimidade. Ou seja, é uma forma gratuita que nossos vereadores estão tendo. É bom colocar essa palavra, é uma palavra bonita, a gente gosta de ver. Gratuita que tem, de uma equipe comprometida com a saúde pública brasileira. Exatamente. Exato, é isso. O nosso convite é isso e agora nós já temos um porta-voz. Exato. E podem contar comigo. Essa semana, então, sexta-feira, evento em Mandaguari. Quem pode ir? Qualquer um que fizer inscrição, a gente tem vagas limitadas devido ao tamanho do nosso auditório lá da Faculdade Fafimão. O evento começa às 14h, se estende até às 19 horas, mas a gente vai estar desde cedo lá, vamos estar em entrevista e a gente vai estar com diversas autoridades. Eu contei um pouquinho aqui os segredos, mas lá a gente vai ter bastante novidade no sentido de instituir essas políticas públicas de fornecimento de cannabis. Isso é muito importante, porque enquanto eles estão aqui em Mandaguari, eu vou estar em São Paulo, vai ter uma exposição Intercannabis, vai estar dividindo a nossa equipe, né, Raoni? Então eu estarei em São Paulo representando a Campa, representando a federação. Convido vocês aí de São Paulo que estão nos vendo e nos ouvindo. Você que é de Maringá e também tiver interesse em ir, conte conosco, temos ingressos ali, podemos falar com vocês, para vocês participarem, conhecerem, terem mais conhecimentos aí sobre a cannabis medicinal. E da minha parte, me coloco à disposição de todos os médicos, de todos os dentistas, veterinários também, porque eu tenho dentro de mim que eu tenho que convencer pelo menos um por mês, já é uma glória, porque é uma classe meio difícil, meio inflexível em alguns sentidos, né? E a semana, uma das pessoas que eu adoro muito, que é o doutor João, que é um amigo meu, João Hermínio de Oliveira, trabalha ali em Centenário do Sul, está convencido disso, vai tratar as crianças com TEA, está fazendo especialização agora em pediatria. Ele se animou, ele ganhou ânimo, ele ganhou força por isso. Está acontecendo esse movimento todo lá, está acontecendo isso, daí passei todos os parâmetros para ele. E através disso a gente vai levando. Porque também cães e gatos a gente trata também, porque eu estou convencendo uma futura veterinária para que ela leia os artigos e também se convença disso, que é a Paloma Roller de Curitiba. Para que ela se convença e futuramente ela trate os bichinhos também com a cannabis medicinal. Que legal. Presidente, então sexta-feira é um evento importante. O Paulo vai estar também na mesma sexta-feira em São Paulo. Nós já estamos quase uma hora aqui de podcast. Queria agradecer a presença do presidente. Muito obrigado pela entrevista. Acho que é muito gratificante fazer parte dessa equipe. Muito obrigado por me convidar também. Nosso porta-voz já está nomeado, vamos trabalhar. É isso aí, Paulinho, obrigado. Obrigado, Carlinho. Obrigado a todos aí de casa que estão nos vendo. E um forte abraço e Deus abençoe todos nós. Doutor, obrigado e continue melhorando a vida das pessoas, porque, rapaz, me chamando, melhora. Presente estou. E todos de casa que precisarem de mim, presente estou também. Deixa o arroba. Sim, Dr. Marcelo Braganceiro. DR Marcelo Braganceiro, tá na tela aí. Na sua tela. Isso. Seu arroba é? O meu pessoal é Rony Molinho da Campa Oficial, né? Que é o nosso contato no Instagram. O do Paulo? Paulo.chudo. Também eu tô lá no Instagram, rede social. Botou no Google Chudo lá que vai aparecer. Colocou Braganceiro, colocou Chudo. Na lista do Paraná, um cara extremamente movido pelas causas sociais, não só da cannabis, mas é um cara que representa demais, que cuida das pessoas, que não vê o dinheiro só na frente. E é um cara que tem o meu carinho, o meu respeito, como vocês. Sim. Obrigado e obrigado pela entrevista. Obrigado a você
por nos terem convidados. Obrigado, E você que está em casa, muito obrigado. Que o Espírito Santo de Deus seja luz na sua vida e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Muito obrigado. Forte abraço.